A gente precisa interromper esse debate, porque a gente falou há pouco tempo, cerca de 10 minutos, a respeito de um documento do Tribunal de Contas da União, e a gente vai ver agora esse documento sobre o caso das joias. O Tribunal de Contas da União informa que, em relação ao processo que trata de representação autuada sob o TC, a respeito de indícios de irregularidades afetos à tentativa de entrada no país de joias no valor total de 3 milhões de euros, adotou as medidas necessárias para o saneamento dos autos por meio de realização de diligência à Polícia Federal e à Receita Federal, assim como de oitiva dos responsáveis Jair Messias Bolsonaro e Bento Albuquerque, por meio do despacho do relator, ministro Augusto Nardes. Também determinou ao ex-presidente que preserve intacto, na qualidade de fiel depositário, até a ulterior deliberação desta Corte de Contas, abstendo-se de usar, dispor ou alienar todo o acervo de joias objeto do processo em exame. Muito bem, está aí o documento que a gente noticiou em tempo real. Certo, a produção está me avisando aqui, a gente está mostrando aí na imagem o documento que a gente informou, em que o ministro Augusto Nardes, o TCU, está falando para o Bolsonaro para manter aqueles objetos intactos, aqueles que ficaram com ele, né, que passaram pela alfândega brasileira, ao contrário daquelas joias que ficaram retidas e que ele depois tentou liberar também. Raquel, quer complementar? É aquilo que eu mencionei, Felipe, o ministro Augusto Nardes pedindo aí para ouvir Jair Bolsonaro e Bento Albuquerque, acho que duas figuras absolutamente centrais nessa história. Existe uma tentativa dos aliados de Jair Bolsonaro de tentar imputar toda a culpa a Bento Albuquerque. Eu acho que já está mais ou menos claro que não é bem assim. Então, precisa ouvir os dois. Agora, a decisão do ministro Nardes deixa Bolsonaro numa situação mais confortável, porque se ele tivesse que se antecipar ou devolver as joias depois de ter declarado publicamente que acha que não fez nada de errado, já era um reconhecimento de culpa, né? E então, ele está dizendo que ainda vamos avaliar se isso é certo ou errado. Exatamente. Pelo menos, exatamente. Quer dizer, essa narrativa pode ser explorada. Não é exatamente isso que ele está dizendo. Preserve aí que a gente vai ainda fazer o julgamento oficial. Não quer dizer assim que tem chance de estar certo. É que se ele pede, que o escândalo já estourou. É que se ele pede para devolver, a justificativa do Bolsonaro dele dizer, não, era de meu uso pessoal, eu que ganhei esse presente, eu não cometi, não fiz nada errado, o TCU já estava meio que chancelando que sim, ele fez errado, devolva. E que o que o TCU, aliás, fez no caso dos relógios Cartier que foram entregues, foram presentes da comitiva do Catar, né? Lembrando, o relógio recebido pelo Caio Megali e por vários outros membros da comitiva. Primeiro, a Comissão de Ética Pública disse, vocês podem ficar com os relógios, e recentemente o TCU deu uma decisão falando, já uma decisão final, devolvam os relógios. O TCU, nesse caso, Joel, acabou decidindo que as peças de luxo recebidas pelas autoridades da comitiva estão em desacordo com o princípio da moralidade pública e extrapolam os limites da razoabilidade. Isso fez o Caio Megali, que era aquele que levantou a dúvida sobre ser ético ou não permanecer com os objetos, anunciar que vai devolver o relógio, o que Jair Bolsonaro não fez.